Então, a hora que a gente tiver um senador que se comprometa a escolher um presidente do Senado comprometido com o que a gente quer, a gente já está começando a avançar bastante. Desculpe me alongar, mas acho que isso é bem importante para a gente ter em mente. Eu acho que agora a gente vai abrir para perguntas, né? Porque se não se deixar, a gente engata aqui. Desde que eu encontrei a Cris hoje de manhã, a gente não parou de falar de política o dia inteiro. A gente... É uma coisa viciante, né? É que a gente não cansa. Será que cansa? Vocês cansam de falar de política, não? O Emílio às vezes cansa lá no programa. Ele fica bravo porque eu falo do judiciário. Mas é do Xandão. Medo do Xandão. É o Xandão. Xandão bota medo. Xandão prende. Xandão pegou a Bárbara do Te Atualizei. Ele pega quem ele quiser. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tinha um programa dentro da Gazeta do Povo que se chamava A Hora do Strike, que estreou em julho do ano passado. Esse programa ainda existe, tá? Ele saiu da Gazeta do Povo por medo que nós tínhamos da legislação eleitoral e da perseguição descarada que está acontecendo contra os raríssimos veículos que se assumem conservadores, como é o caso da Gazeta do Povo, liberal e conservadora. O Hora do Strike tinha 3 comentaristas fixos: Kim Paim, que mora na Austrália, o Gustavo Gayer e a Bárbara, do canal Te Atualizei. O Kim não sofreu perseguição porque ele não falava de STF. Quando a gente trazia a pauta à tona, ele mudava de assunto. Ele falava de Senado, ele falava de assinaturas, de outras coisas. A Bárbara e o Gustavo, que eram mais enfáticos nessa crítica, os dois estão na lista dos desmonetizados. Os dois têm mais de 1 milhão de inscritos no canal. Não vou dizer que eles sustentavam as famílias deles do YouTube, porque o Gustavo é empresário, tem uma escola de inglês, a Bárbara, né, o marido dela trabalha também, tem outra fonte de renda, mas foi uma forma de tentar calar. Eles estão há mais de 1 ano desmonetizados, sem sequer saber qual foi o vídeo ou qual foi a fala de um ou de mais vídeos que possa ter infringido qualquer legislação que seja, porque os advogados não têm acesso aos autos, o que é outra irregularidade absurda, né? Motivo de impeachment claro de um ministro que não dá acesso aos autos a um investigado de um processo. Mas enfim, falando sobre as perguntas, no fundo do corredor. Beto, quer corrigir aqui a informação? Pessoal, quem tem as perguntas escritas, pode trazer aqui na frente com o Alexandro, e aí a gente vai fazer o sorteio aqui com eles, tá bom? Já vou falar. Vou esperar mais um pouquinho. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém aqui, eu queria só ter uma visualização melhor. Quem aqui tem parente de esquerda? Deixa eu ver. Tem um ou outro só que não levantou a mão. Tá. Agora eu vou mudar de parente para amigo de esquerda. Ex-amigo. Olha só. Tá. Minha boca. Então, boa. E amigo isentão, que fala que não é nenhum nem outro? Vai, menos aqui no meio. Entendi. Olha, esse é um ponto interessante. Eu estava falando com a Cris sobre isso. O isentão é o mais perigoso, porque o isentão, ele vai querer passar sempre um ar de neutralidade. Não, veja, né? Diogo Chão. Não, eu não vou falar nomes aqui. Mas Diogo Chão. Tem vários, na verdade. Mas o isentão, ele quer dar um ar de neutralidade, de análise, isenta de paixões, paixões políticas ou ideológicas. E ele traz esse ar com uma espécie de prepotência, de superioridade moral. E é perigoso isso, porque isso acontece muito. No ambiente universitário escolar, ainda mais. E tem que tomar muito cuidado, porque a quantidade de conteúdo contaminado por ideologia que tem nas escolas, nas universidades, é gigantesco.
E fora esse ambiente intelectual, você ainda recebe uma carga ideológica gigantesca da Anitta, dos artistas da vida, né? Que eles transmitem também, né? E não é sem querer querendo, né? Porque, sei lá, a Anitta fez o curso com a Gabriela Prioli, que ela não sabia que... Ela achava que existia deputado municipal, sei lá. Ela não entendia direito o sistema, e até aí tá tudo bem. Ela quis aprender, etc. Só que na hora que eu vi a primeira live dela com a Gabriela Prioli, eu falei, putz, vai ser capturada. Não só porque é com a Gabriela Prioli, mas a classe artística, ela é dominada por sentimento. É chato ser racional. É meio chato. Eu acho que a gente é legal. Mas o cara racional, o cara que fala em boleto, que fala em responsabilidade, que fala para você parar de se vitimizar e assumir as rédeas da sua vida, não adianta ficar apontando o dedo pro seu pai, para sua mãe, para os problemas que a vida traz. assume, vai. Você vai levar rasteira, você vai apanhar, você vai ser injustiçado, vai acontecer muita coisa ruim na sua vida. Mas para de reclamar e, resolve. Para de ser chato, vitimista. E o outro lado é o contrário. Olha como ela, mulher, foi objeto de exploração pela mídia e tal. E daí, se não é por ser mulher, por conta do gênero, é por conta da cor, é por conta da orientação sexual. E eles sempre vão buscando... É um discurso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Esse discurso é Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola. Você pode usar isso daí até para a questão ambiental, né? Copia e cola também. A tartaruga lá com o canudinho. Quem lembra da tartaruga com o canudinho? Vocês ficaram tristes com a tartaruga com o canudinho? Vocês ficaram tristes, né? É que vocês não sabem onde eu vou chegar, né? Vocês não sabem, o que ele está falando da tartaruga. Mas é isso, é um negócio irracional. Não tem absolutamente nada a ver com canudo de plástico. Tem a ver com descarte regular, política de resíduo sólido. É um problema que não tem nada a ver com canudo plástico. E aprovaram, mais de 3 mil municípios aprovaram lei proibindo o canudo plástico no restaurante, no bar, no boteco. Isso tem um impacto econômico relevante para a gente. E se você pegar o país que mais polui no mundo, é a China, que não está nem pensando em reciclagem, que não está nem pensando em meio ambiente, eles não estão nem aí para isso. E atrás, é um curso que eu vou lançar no dia 7 de setembro, onde eu falo sobre a estratégia que os esquerdistas utilizam para manipular as pessoas e da onde vem isso. E é uma espécie de maneira de conseguir não só escancarar a quantidade de desinformação que eles veiculam diariamente com relação a 6 grandes temas: racismo, feminismo, LGBT, ambientalismo, justiça social e arte. Arte é uma coisa legal também, é um módulo legal que tem no curso. Como eles entram na arte para desconstruir todo o padrão estético e de excelência técnica que a gente conseguiu desenvolver durante os últimos 400 anos. É um negócio maravilhoso como essa desconstrução aconteceu e onde que a gente está. E no final do curso eu faço uma conclusão mostrando para onde a gente pode ir e como que a gente pode se instrumentalizar para combater essa quantidade obscena de desinformação. E também tem várias entrevistas que eu chamei pessoal, Fernando Conrado, Adriles Jorge, Adriles é maravilhoso, e vários colegas, não só da Jovem Pan, mas professores e pessoas que trabalham nas redes sociais, mas que entendem essa dinâmica de guerra cultural. Que a galera tende a achar, erroneamente, que guerra cultural tem a ver com arte. Porque você lembra de Ministério da Cultura, você lembra de Secretaria da Cultura. Não, cultura é tudo, é o comportamento nosso no dia a dia. É como a gente se comporta em família, como que a gente se comporta no trabalho, como que a gente se comporta socialmente. Isso é cultura, né? E é sobre isso que o curso vai tratar essencialmente. Mas era isso. Quem quiser se inscrever na bio do meu Instagram tem lá o link. Vai ter uma aula inaugural dia 7 de setembro. E acho que podemos ir para as perguntas, né, Cris? Vocês acham que estamos em perigo, já que o TSE tem o controle desse tema? Olha, eu sou muito otimista, eu prefiro sempre acreditar aquilo que eu disse, a gente tem que colocar em prática, tá? Tem umas coisas que a gente não pode nem falar, porque o pensamento atrai, as palavras são a verbalização do pensamento.
Eu não confio 100%. O que eu tenho dito, quem me assiste já ouviu eu falar isso várias vezes, porque eu demorei também para me atentar para isso, eu precisei de várias fontes me alertando e eu indo checar para entender. O mais grave não é a urna eletrônica, se ela é possível de ser invadida ou não, mas a gente sabe que todo equipamento eletrônico, sim, os bancos estão aí gastando bilhões todos os anos, FBI, até o Pentágono já foi invadido, enfim, espionagem russa, o próprio Fachin falou isso, enfim. Mas vamos esquecer a urna, porque ela é uma deusa, né? A urna está endeusada, ela é de brilhante, a gente tem que fazer reverência. Mas vamos pensar o que acontece do momento do confirma para frente. Tem o tal do código-fonte, que é inspecionado, que as Forças Armadas foram lá, convidadas, os melhores analistas em TI do Brasil são das Forças Armadas. O Exército tem um centro de controle cibernético que monitora dia e noite, 24 horas por dia, com aqueles engenheiros super gabaritados que se formaram no ITA e no IME, que são as melhores escolas de engenharia do país, as mais concorridas, as almejadas por todo mundo que quer ser engenheiro. Esses caras estão no Centro de Controle de Defesa Cibernética, monitorando dia e noite todos os órgãos públicos, as contas, para evitar invasões, e pegando hacker e tudo mais. Então, realmente, é o que a gente tem de maior segurança para averiguar. Foram lá e verificaram os códigos-fonte e tal. O problema é se a gente confia nesse STF aparelhado, cujos membros são os mesmos que vão para o TSE, uma parte deles, né? Inclusive um deles preside agora, vai presidir as eleições, o TSE nas eleições. Então, há dúvidas se o tal código-fonte pode ainda ser alterado antes de entrar na urna e fazer a leitura dos votos, se há problemas que podem, aqueles vários vídeos que a gente viu de especialistas em TI mostrando que pode sim um código-fonte, que é uma sequência numérica lá, alfanumérica, se pode ser programado para cada 5 votos de um, 2 vão para outro, aquelas coisas todas que a gente desconfia, mas realmente não tem provas porque as urnas não são auditáveis, como já disse a própria Polícia Federal. Mas o maior problema, que é o que eu queria dizer, que eu demorei a entender, depois vocês pesquisem, artigo 221, 22, esse número ninguém esquece, 221, artigo 221 do Código Eleitoral, está escrito que é obrigatória a contagem pública dos votos. E o sistema eletrônico de votação não permite isso. E apenas por isso a Alemanha desistiu, Bélgica desistiu desse sistema e outros países também desistiram. França, voto em papel, que o Barroso tanto elogiou a eleição na França. Então a questão é a contagem pública dos votos. O que eu pessoalmente acho que pode acontecer. Não importa, tem pergunta aqui sobre pesquisa, eu acho que a gente tem falado bastante nos jornais o que a gente acha de pesquisa e é o que vocês acham também, acho que não vem o caso de perder tempo com isso, mas a gente sabe qual é a verdadeira pesquisa, né? E não é a gente está dentro de uma bolha, a gente está com uma noção irreal, não, a gente tem 2 olhos, algumas pessoas têm um só, mas enfim, a gente enxerga e a gente vê o que está acontecendo e não é de agora, não é do período eleitoral, é de 4 anos para cá. Toda vez que o presidente Bolsonaro sai, onde quer que ele vá, de surpresa ou agendado, tem sempre uma multidão. Isso nunca aconteceu no Brasil, nem no auge da popularidade do Lula, que foi um líder muito popular, era alguém do povo que ascendeu, tinha uma história bonita, de um metalúrgico que perdeu um dedo, acidente de trabalho, tudo, né? Nordestino, que foi fazer a vida em São Paulo, linda história. Chegou à presidência da República dizendo que analfabetos não precisam ir para a universidade porque eles e nós, os pobres, os ricos, os que voavam de avião e os que não voavam, a empregada doméstica e a patroa, aquela divisão que foi se acentuando. Nem ele. Vocês lembram de Lula saindo na rua e tendo multidões atrás? Eu lembro que eu cobri o lançamento do Minha Casa Minha Vida, por acaso eu estava em Brasília fazendo uma série de reportagens para a RPC e fui acompanhar. Tinha um auditório 3 vezes o tamanho desse aqui, cheio de gente, mas eram convidados. As pessoas receberam convites para ir. Prefeitos, secretários estaduais. Não eram pessoas que apareceram porque queriam ver o presidente. Não.
Nem lá. Então a gente tem os nossos olhos. O que eu imagino que pode